Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Obrigadíssima pela sua companhia, sempre presente aqui conosco, nos ajudando, inclusive, na escolha de temas que também importam para você e nos ajudam, a fazer o programa e trazer benefícios para o nosso dia a dia. Hoje a gente traz um tema que ele pode parecer que de repente não interessa a todas as pessoas, mas a gente vai ver que de verdade interessa a todas aquelas pessoas que trabalham, que lidam com o mercado de trabalho. Porque uma pesquisa realizada por empresa especializada em felicidade corporativa aponta que profissionais andam desengajados e sobrecarregados com seu trabalho. Dos profissionais ouvidos, 55%, mais de 55%, eles exercem papéis de liderança. São gestores, diretores, CEOs de empresas e 44,4% são trabalhadores em cargos de gestão. Olha que coisa interessante, né? Um núcleo bem definido de gestores que se dizem aí sobrecarregados. E hoje a gente tem o prazer de conversar aqui com a Patrícia Agopian. Patrícia, ela é especialista em carreira e vai nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse mercado. Obrigadíssima pelo seu tempo, Patrícia. Eu que agradeço o espaço, é um prazer estar aqui com você e podendo gerar esse valor para as pessoas que estão assistindo a gente. Verdade, verdade. Vamos lá. Então, pesquisa realizada aí com executivos, né? Você tem, assim, uma indicação para a gente, Patrícia, o que levou essa empresa a fazer essa pesquisa? Qual a importância de fazer uma pesquisa, um mapeamento desse tipo? Cada vez mais a gente vê, né, no mercado profissionais, a gente está aqui falando dos líderes, mas de forma geral, indo para uma sobrecarga, indo para uma situação mais extrema como um burnout. Então, são coisas que estão acontecendo e cada vez mais a gente tem falado sobre esse tipo de assunto, né? Como é que você entrega os resultados, faz com que as coisas aconteçam, as empresas prosperem, os profissionais cresçam junto com essas empresas, só que sem essa sobrecarga que chega ao ponto de até desmotivar. Né? E por vezes o profissional fala, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? E né? É muito bacana, é muito bom você prosperar, você ter sucesso, você fazer parte de algo maior, mas a que custo? E eu acho que cada vez mais a gente tem à tona essa discussão de como é que você encaixa as coisas na sua vida de uma forma positiva e construtiva, porque a carreira é um grande pedaço da nossa vida, e como isso vem de forma benéfica, né? Não só financeira, mas de forma mais ampliada para cada profissional, para cada família até, me atrevo aí a falar um pouco mais aprofundado com relação a isso, né? Porque cada pessoa tem outras no seu entorno. Eu concordo, e por isso mesmo que até no início eu digo, né, ele tem um foco, o nosso tema tem um foco, mas ele não se dirige só a esses profissionais, né, executivos, líderes, trabalhadores, tem a ver com toda a família, porque a gente ao longo do tempo quase que aprendeu que trabalho é uma obrigação, né? Trabalho não é para ser prazeroso, trabalho é uma obrigação que você tem que fazer, só que não, né, Patrícia? É um bom ponto. E é verdade, né? Além do trabalho tem que ser feito, ai, nossa, é a parte chata de virar adulto. Eu acho que tem muito uma crença também que ficou enraizada de, olha, trabalha muito, que vai dar tudo certo. A gente consegue quase que ouvir uma voz assim de alguém mais de idade dizendo, trabalha muito, meu filho, trabalha muito, minha filha, e as coisas vão dar certo para você. Então, aquela crença enraizada do, bom, tem que trabalhar, mas tem que trabalhar muito, porque senão você não tem valor ou nunca as coisas vão acontecer para você. Isso, assim, ele vai desencadeando um monte de coisas na sequência, né? Então, bom, se eu acredito que eu tenho que trabalhar muito, o negócio é me matar de trabalhar. Não é por aí, Exatamente. Né? Exatamente. E até adoecer, como você já citou, né? A gente realmente vê muitos profissionais aí entrando com processos depressivos, com burnout, com questões de insatisfação pessoal pela falta de alcance de resultados, como se o problema estivesse, vamos dizer assim, só nele. Quais foram os principais dados coletados dessa pesquisa, Patrícia? E olha só uma coisa interessante, só para complementar aqui, não necessariamente as pessoas que estão tendo burnout são as que não entregam resultado, né? É verdade, é verdade. A gente tem muitos profissionais entregando resultado, mas ainda assim tendo uma situação extrema aí de saúde, porque está sufocante.
Tá sufocante. Aí começa esse negócio, pô, e aí, né? Tem muito um olhar para a saúde das pessoas e como é que a gente olha para isso de uma forma mais estruturada também. Porque tem cada indivíduo, né, que tem que aprender a lidar com o seu novo papel, vamos assim dizer, porque o papel da liderança, e é um pouco o foco dessa pesquisa mesmo, como os líderes estão chegando numa situação mais extrema de desgaste emocional, de desmotivação, de cansaço, mas tem muito a ver também com as pessoas entenderem qual é o seu real papel como líderes, né? Por vezes não é, bom, então tem que trabalhar muito e tem que entregar de qualquer jeito. Sim, tem que entregar, lógico, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar muito, o executivo, ele entrega resultado, né? Papel do executivo, entregar resultado com pessoas. E aí, essa segunda parte, eu acho que muitas pessoas estão esquecendo, sabe? É só o entregar resultado. Mas não. É verdade. É com pessoas, não é? É isso mesmo. E muitas vezes a ansiedade da carreira, né, aquela coisa de não perder o emprego, de você garantir o seu espaço, né, de líder, de executivo, ou em outras posições que transcendem até questões de liderança, a gente sabe que afeta mais líderes, mas também outros papéis. Quer dizer, a ansiedade de fazer isso te leva, por exemplo, a deixar de lado os limites, a não ter coragem de dizer não, isso aqui não dá, agora é isso, depois aquilo. Para a gente fazer bem, a gente tem que fazer assim, porque na escala hierárquica é possível se compreender essa história, né? É possível a gente lidar com a realidade da possibilidade de execução da tarefa. O que você acha? Acho maravilhoso o seu comentário, e eu acho que ele está muito em linha com o que leva as pessoas a esse nível de estresse, sabe? Tem uma coisa que é muito interessante. Vamos pensar na história desse profissional, né? Ele vem exercendo um papel muito operacional, de execução, a gente fala aqui assim, execução, né? Então ele vem executando muito, em algum momento ele chega numa posição de liderança. Não é incomum as pessoas alcançarem a liderança e não necessariamente serem treinadas para esse novo papel, muito menos ter consciência de qual é o seu novo papel. Então, aquela história, poxa, eu sempre fiz muito, eu sempre entreguei resultado porque eu ia lá e colocava a mão na massa, então eu tenho que continuar fazendo isso. Isso não é uma verdade. Quando você chega numa posição de liderança, o que se espera é que você seja capaz de mobilizar pessoas. Então, liderar não é executar. Liderar não é mandar, é conduzir, engajar, mobilizar. E você pode fazer isso quando você tem tempo, e aí por isso que você não pode cair na execução que vai detonando você e a sua carreira. Você precisa ter tempo de ser estratégico com os negócios. Então, para onde vão os negócios? Quais são as melhores rotas? Quais são as oportunidades, potenciais riscos, como mitigar? Você precisa de tempo para desenvolver as pessoas que trabalham com você. E eu falo uma coisa que eu realmente, cada vez mais isso se prova verdadeiro, né? Pessoas fazem por pessoas. Essa teoria não vai fazer porque tem conta para pagar. Vai fazer, mas é isso. Não é isso. Pessoas fazem por pessoas. Então, liderar é fazer com que as pessoas queiram entregar, queiram se desafiar. Então, ter tempo de desenvolver, tempo de desafiar, tempo para ser estratégico, inclusive com a própria condução da carreira, porque as pessoas querem prosperar, independente do cargo que elas estão, né? Então, parar de executar é praticamente uma condição, mas aí a pessoa vira e fala, bom, mas se eu não executo, faço o quê? Eu faço lives e tal, né? E eu escuto assim, bem, às vezes a pergunta, mas Paty, então o que eu vou fazer? Eu falo, então, você vai fazer o seu papel de líder, que é conduzir negócios e pessoas para resultados superiores, né? Verdade. Isso atropela, né, Celeste? Atropela mesmo. Eu muitas vezes escuto, né, de colaboradores a seguinte questão num processo de carreira. Mas fulano, quando era funcionário aqui com a gente, era uma coisa, agora mudou completamente. Agora ele só pensa em resultado, só pensa nisso, não sei o quê. E também daquele que evoluiu, que muitas vezes diz assim, puxa vida, agora eu entendo. Né? Agora eu entendo o desafio que é estar numa posição de liderança, porque realmente são papéis, né? Papéis que precisam ser entendidos, precisam ser devidamente reconhecidos. Eu quero entender com você um pouquinho, quero te ouvir sobre o executivo executor.
né? É possível a gente desvincular esses papéis de verdade? O mundo atual, ele nos conduz para uma questão de executivos e executores? Como é que a gente ajuda no entendimento desse papel? O executor, por definição, ele executa, né? Então, é quem está ali no operacional, que a gente fala mais daquela coisa da mão na massa mesmo, é operacionalizar. E aí, dentro da sua área, cada um, né? Mas seja, sei lá, uma planilha de Excel, que talvez seja fácil assim de entender, e ir lá e calcular e descobrir as melhores fórmulas, isso e aquilo, é execução, enfim. Mas o executivo, por definição, ele não pode executar. Por que você não pode executar? Porque quanto mais alto nível, mais pessoas respondem àquilo que você fala, aos estímulos que você dá. E toda vez que você desce para a execução, que eu faço uma brincadeira, né? Você abaixa a cabeça para executar, você para de ver as coisas acontecerem. As grandes coisas estão acontecendo. As estratégias, os movimentos do mercado, um liderado seu que precisa ser desenvolvido, uma cultura que precisa ser estabelecida ou transformada, um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para ousar, para fazer algo que vai exponencializar, porque os grandes resultados, eles não vêm da mesmice. Mas quem vai dar esses saltos? O executor, ele vai te dar vários insights, ele vai te dar várias coisas que podem ser melhores se você, como executivo, estiver de fato fazendo o seu papel de realmente desenvolver, desafiar, acompanhar, mas não executar. Você sabe, eu tenho uma situação, uma vivência bem rápida aqui. A gente estava visitando, enfim, uma loja, na época eu trabalhava no varejo, e eu lembro que o CEO da companhia estava comigo nessa... Quer dizer, eu estava com ele na visita, né? E aí ele me disse, cadê o gerente da loja para um repositor? Ele disse, está lá na reserva, colocando alarme para as peças virem rapidamente para a área de vendas, porque você sabe, a peça na reserva não vende. E aí o gerente chegou todo cheio, né? Tudo bem, que bom que você está aqui, chegou. Enfim, e ele falou, o que você estava fazendo? Ele falou, estava colocando alarme, porque senão as peças não vêm na área de vendas e não vai vender, o cliente não sabe o que está lá dentro. Ele olhou e falou assim, não, você é o gerente, você não é o repositor. E quando você entra para colocar o alarme na peça, você não está vendo ali a fila do caixa aumentar, aquela senhora do outro lado sem atendimento. Você não está vendo ali, faltar produto, sabe por quê? Você saiu da gestão da loja. Então, por mais que te pareça tentador ou produtivo, ou vai fazer o resultado crescer se eu descer lá e operacionalizar, acredite, você está diminuindo o resultado da empresa, você está diminuindo o seu resultado como profissional, porque você foi promovido para ser estratégico, para buscar soluções, para fazer a coisa dar certo. E você está diminuindo, inclusive, e isso é muito importante, o papel dos seus liderados. Porque no momento que você desce para ser um executivo, executor, eles se intimidam, eles fazem menos. Não é porque não querem fazer, mas vira e fala assim, pois meu líder vem e faz do jeito que quer mesmo. Por que eu vou me esforçar? Percebe? Perfeito. E uma das outras coisas que é também papel desse líder, né, e que vai ajudá-lo de forma extraordinária a alcançar os seus resultados, é conhecer bem a sua equipe, né? É exatamente entender o que cada um faz de melhor, quais as habilidades, né? Como é que eles, onde eles podem ser mais fortes, e com esse conhecimento, esse líder pode também garantir resultados. Ele pode, inclusive, motivar melhor a equipe, não é? Ele pode trazer alegria para o ambiente de trabalho, trazer satisfação pessoal. Eu acho que é um aspecto que eu queria te ouvir também. É perfeito. E olha só que interessante, às vezes as pessoas olham para os seus liderados como uma única pessoa, mas existe uma composição de time, não é? Então, o liderado A ou B, enfim, a pessoa, né, X ou Y, essa pessoa tem as suas fortalezas e os seus gaps. Como todo mundo tem e sempre terá, né? Eu brinco que a gente tem que ir mudando os gaps, vai aprendendo e descobrindo novos, e aprendendo e descobrindo novos, e esse é o processo evolutivo. E tá tudo bem com isso, né? Não é sobre ser perfeito, nem o líder, Verdade. liderado, tá tudo certo. Todo mundo tem que se desenvolver e crescer sempre, né? Mas, quando você olha para o seu time, muitas vezes, e esse é o olhar estratégico que você traz aqui, com maestria, não é o indivíduo só, mas como ele se compõe. Então, quando eu entendo que pessoas são diferentes, estão convivendo num ambiente onde elas não necessariamente vão ter a mesma opinião, e como promover esse ambiente de colaboração, que não necessariamente as pessoas tem que ser melhores amigos, né? Que eu brinco, vai tomar um chopinho ou um churrasco de domingo. Não precisa, mas elas têm que igualmente se respeitar e gerar valor.
E esse é o papel de um líder. Então, eu entendo a motivação de cada um, eu entendo quais são os desafios de cada um e vou desafiando cada um na medida que aguenta. Você não pode desafiar um júnior na força de um sênior, né? Mas todos precisam, de alguma maneira, em algum grau, estarem desafiados. As pessoas gostam de, uau, eu realizei hoje, né? Quem não gosta de chegar em casa e dizer, uau, hoje eu fiz a diferença? Mas isso só vai acontecer se você souber extrair o melhor de cada um, né? Eu quero contar um caso também. Nós tínhamos uma pessoa, ele era um diretor, né? Um diretor de corte, né? Em estúdio, e é uma pessoa extraordinária, fazia um trabalho extraordinário, com uma sensibilidade, uma percepção muito bacana, né? Então, por essa habilidade que ele tinha, ele não tinha muita paciência, muitas vezes, de sinalizar para a equipe, por exemplo, para o outro diretor, né, ou para o cinegrafista, corta, pega aqui, pega ali. Ele metia a mão e fazia, né? Porque ele dizia, eu não tenho, até eu dizer para ele fazer, já perdi a lágrima, já perdi o sorriso, já perdi o não sei o quê. E um dia a gente estava conversando para dizer para ele assim, você pode perder o sorriso num determinado momento, mas você desenvolve uma pessoa para pegar muitos outros sorrisos, outras lágrimas, porque se você não permite que ele faça, se você não aciona, se você não dá o comando, se você não orienta, quem vai substituir você quando você não estiver aqui? Quem vai fazer? Não é? Porque essa ansiedade, às vezes essa exigência do líder de só querer fazer o máximo, né? Não permitir o erro, ao contrário do que ele pode imaginar, isso atrapalha a equipe, atrapalha o resultado, não é mesmo? Nossa, total, total. E é isso mesmo, né? É um ganho de hoje que diminuiu brutalmente o ganho futuro, porque o seu papel é fazer uma empresa prosperar, independente de você estar lá, né? Perenidade, esse é o papel de um executivo. Eu falo muito isso, poxa, se você está no mundo corporativo, você tem que ter orgulho em ver a empresa que você está a prosperar. E ela não pode ser dependente de uma pessoa. E você falou até lá no começo, poxa, quantas pessoas, por medo, às vezes, de perder o seu lugar, de perder o seu emprego, fazem um trabalho que não é mais seu, para se mostrar, né? Olha, eu sou super importante, produtivo, competente, e tá vendo, eu sou fundamental, mas você não foi promovido para ser fundamental aqui. E você tem muito mais para alcançar. Então, o líder, o executivo de verdade, eu falo muito isso, ele gosta de desenvolver, ele gosta de promover, e ele sabe que ele também vai subir. Ninguém sobe sem sucessor, não é? Você criar sucessores, né? Você transferir conhecimento para a organização como um todo, realmente é fundamental e um papel essencial do líder, né, do executivo. Queridos, eu estou conversando aqui com a Patrícia Agopian, Patrícia é especialista em carreiras, e ela está nos ajudando a entender melhor o papel do líder e por que os líderes, né, as pessoas que têm posições de liderança, executivos, etc., muitas vezes andam tão sobrecarregados e até adoecendo nas suas funções, porque muitas vezes eles não conseguem delegar ou não conseguem deixar tempo para fazer aquilo que é realmente o seu papel, né? Patrícia, me fala uma questão assim, quais são, na tua opinião, os principais impactos de executivos que, por serem executores, eles acabam adoecendo e talvez perdendo a geração de resultados? O primeiro é que quando ele acumula função, né, como você bem trouxe, então, eu faço o meu trabalho, faço do meu time, quer dizer, é um acúmulo de função. Primeiro que chega uma hora que o ser humano não vai aguentar mesmo, né, vai explodir. Se não fosse necessário ter as pessoas ali, não teríamos todas as pessoas que estão lá. Mas se elas estão, é porque existe um potencial de se entregar muito mais. Então, o primeiro impacto eu acumulo função, uma hora eu não vou aguentar. A segunda coisa é que, pelo fato do executivo acumular função, o time começa a se acomodar nessa situação e mais sobrecarga existe e mais a cobrança sobre o resultado vai cair sobre o líder. Normal. Quanto mais para cima, mais pressão por resultado.
normal isso. Mas se você não está lá com condição de buscar soluções, porque está imerso no detalhe do dia a dia, você não sai do lugar. E o sentimento de estou sempre devendo, tem sempre mais para fazer. E tem uma coisa que acontece, é muito comum esse tipo de líder falar assim, meu Deus, o time não entrega. Essas pessoas, sabe, não têm um nível de compromisso. Nossa, mas se era eu na função dele. Só que o que o líder não para pensar é que cada vez que você assume o papel do seu liderado, você tirou ele ou ela do jogo. Sem perceber, sem nenhuma intenção, mas você tirou. Você ocupou um espaço e você não deu espaço para que as pessoas crescessem, aprendessem, né, a fazer o corte, a fazer tudo que for necessário para dar certo. Então, a ausência de um feedback bom, a ausência de uma liderança executiva de fato. Então, gente, assim, te põe na cabeça. Executivo entrega resultado através de pessoas. E o através não é torturando, não é ameaçando, é mostrando para elas que tem um propósito maior e que todo mundo cresce quando existe um processo evolutivo, cresce com conhecimento, cresce depois também com salário e com cargo. E tem uma coisa que a gente defende muito aqui na Bússola, que a gente fala muito sobre ser antes de ter, né? Então, seja aquele profissional que você quer, aquele cargo que você quer ter, sabe? É o ser antes de ter. Então, permita que as pessoas sejam, para que você também seja muito maior do que você é hoje, porque você pode. Verdade, porque os resultados aparecem, os resultados são vistos e, na verdade, a gente tem até aquelas célebres colocações, né? Ser efetivo, você fazer bem, você fazer o que precisa ser feito ou você juntar as duas coisas para conseguir um bom resultado, né? Não pode ter medo de errar. A gente só erra quem faz. Eu gosto muito desse ditado, né? Porque eu acho que só erra quem faz e a gente, no erro, também aprende e aprende muito. E todos nós erramos, como você mesma já colocou e já disse aí para a gente, né? Patrícia, qual o teu recado para os nossos executivos que, na sua grande maioria, né, andam aí super sobrecarregados, 55% dos profissionais se dizem sobrecarregados e estão até mesmo adoecendo. Qual o seu recado para esse público? Vamos resgatar qual é a maior alegria de um líder. A maior alegria de um líder é você desenvolver alguém e depois promover e falar, tá vendo fulano? Pô, eu ajudei, eu que ensinei, eu que desenvolvi. Bom, se essa é a maior alegria de um líder, então vamos nos concentrar em, de fato, permitir que as pessoas ocupem espaços, tenham ousadia para errar, para acertar, para aprender, para se desenvolver. Se livre dessas crenças de que se eu não estiver fazendo muito, então o trabalho não vai ser perfeito. Ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser contínuo e crescente. E pessoas entregam muito por pessoas que elas admiram e não que elas têm medo ou se veem inferiores. Todo mundo está procurando um líder, uma referência. Alguém para olhar e falar, caramba, eu quero ser que nem ele ou ela. Mas poucos líderes hoje estão espelhando essa referência porque eles olham para cima e dizem, eu não quero a vida do meu chefe. Então, cuidado até com o recado que você está deixando. Não só na sua vida, mas na vida de todos que estão vindo através das pessoas que você toca todo dia na sua liderança, na sua empresa e no mercado, né? Verdade. Patrícia, olha só, o nosso tempo já acabou, né? A gente já chegou aí ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a tua presença e participação aqui com a gente. Mensagens preciosas e muito pertinentes. Obrigadíssima mesmo pelo seu tempo. Sua despedida. Eu agradeço muito, espero de fato ter gerado um valor na vida das pessoas que vão assistir esse vídeo. E, de novo, obrigada pelo espaço, foi um prazer estar contigo aqui hoje. Isso aí. Nosso agradecimento à Patrícia Agopian, especialista em carreiras, né, que pôde conversar com a gente hoje, e ao agradecimento a você também, que está continuamente com a gente. Até a próxima.